Shalom, shalom. Estamos aqui mais numa leitura bíblica diária. Hoje é Filipenses, capítulo 1 e capítulo 2. Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma. Nessa prisão, ele podia receber visitas porque ele estava preso em uma casa. Ele era guardado pela guarda pretoriana do imperador de Roma, o conhecido como César, apesar que César não é o nome, é o título. E essa guarda pretoriana, que era a guarda de elite, era que protegia Paulo. Inclusive, no período que Paulo estava preso, ele evangelizou e ganhou muitos da guarda pretoriana para Jesus. Dentro dessa prisão de Roma, ele escreve essa epístola, essa carta para a cidade de Filipos, para os filipenses, que era a igreja que estava localizada nessa cidade, onde ele escreve com muita alegria em ver os filipenses firme e prosperando no Evangelho, fiéis a Cristo. Tanto na presença deles eram fiéis e agora que Paulo estava ausente, eles estavam mais fiéis ainda. Isso trazia muito alegria ao coração do pai espiritual deles na fé, o apóstolo Paulo. Paulo envia Timóteo e Epafrodito para este lugar. Timóteo é o discípulo de Paulo, dos mais fiéis, um filho na fé, e Epafrodito um companheiro, para dar suporte a essa igreja em Filipos, nesse capítulo 1 e capítulo 2. Essa carta de Filipenses é da Bíblia uma das cartas que mais fala de alegria. E eu acho particularmente isso tremendo, porque Paulo sendo preso, ele fala de alegria. Um versículo que se destaca é onde Paulo disse que o meu morrer é Cristo, o meu viver é lucro. Portanto, para Paulo morrer ou viver não fazia diferença. O importante é que o Evangelho fosse anunciado. Paulo fala que a prisão melhorou e aumentou o Evangelho. Ele preso deu mais coragem à igreja a pregar o Evangelho com ousadia. Então Paulo via benefícios em estar preso. Uma visão tremenda sobre passar provas na mão de Deus e ver o lado positivo disso. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala sobre termos o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se e se fez homem. E como homem, humilhou-se à morte e uma morte de cruz. A morte de cruz naquela época era uma morte considerada maldita pelos judeus e escândalo para os gentios. Então era uma morte terrível, uma morte muito humilhante. E Jesus Cristo, ele sendo Deus, se dispôs a esse nível de humilhação e deixa para nós esse exemplo, que temos essa humildade em nosso coração. Então, no devocional de hoje, eu quero falar sobre humildade. O mundo, você vale pelo seu prestígio, pela sua posse, pelo seu poder, pela sua posição. É os 4P da sociedade: posse, poder, prestígio e posição. Só que nós não somos mais do mundo. Então, nesse devocional de hoje, eu quero te confrontar a você se arrepender e ter o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e se fez homem e morreu em nosso lugar. Quando Jesus morreu por nós, nós éramos pecadores. Eu quero te convidar a você morrer pelo Evangelho, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Não olhar para os pecados e defeitos do seu próximo, mas ser humilde a ponto de amar seu próximo, devolver o mal com bem, ao ponto de você amar seus inimigos e você falar falar bem daquele que fala mal de você. Esse é o verdadeiro Evangelho. Você precisa meditar profundamente nessa palavra em nome de Jesus
Que assim seja, o Espírito Santo te ilumine. Shalom, shalom.